Ei, som. Bom dia a todos. Quero deixar uma breve palavra para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Uma breve palavra do Senhor para o teu coração. No livro de João, serei breve, não vou demorar muito. Livro de João 8:30. Mas antemão, quero fazer um breve momento de oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, quero aqui pedir ao Senhor perdão por minhas culpas, pelos muitos pecados cometidos, porque, Senhor Deus, a tua palavra diz, e é verdadeira, que todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Mas também o Senhor deixa claro que há pecados que é para a morte, por isso nós não devemos orar. Tua palavra também diz, Senhor Deus, meu Pai, que há pecados, também que é para nós pedir perdão ao Senhor, Ele é grande para nos perdoar. E estamos aqui, Senhor, diante do Senhor e da Tua palavra, diante dessas almas, para que elas possam ouvir Tua palavra. Senhor, vem nos usar nessa manhã, nos ajuda a praticar, viver Tua palavra. Confirma a bênção e a vitória em nome de Jesus. Livro de João 8:30 diz assim: falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos na fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a linguagem, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tem por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te imploro, Senhor, as tuas mãos nessa hora, nesse momento. Te imploro a revelação da tua palavra. Imploro ao Senhor que o Senhor venha falar conosco neste dia, Senhor. Fala, meu Deus, com esse homem.
Fala, Senhor, com essa mulher. Fala conosco neste dia, nesta manhã, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, uma palavra muito importante para nós nesses tempos que estamos vivendo. Palavra do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tinha feito um milagre ali. E ali, meu irmão, Ele também estava falando de sua obra na terra, de que Ele era a luz do mundo. E os judeus ali, muitos deles creram no Senhor Jesus, mas tinha quem duvidava, tinha quem se achava o filho de Abraão, o filho de Deus, tinha quem achava que não precisava das palavras de Jesus, tinha alguns que zombavam da palavra do Senhor Jesus, que falava que Ele era o filho de Deus, que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Tinha muitos que duvidavam, não acreditavam do poder, do teor das palavras do Senhor Jesus. E ali então começa um diálogo, começa ali também o Senhor Jesus Cristo a falar que todo aquele que comete o pecado, ele é servo do pecado. O Senhor Jesus Cristo começa a expor a verdade para aquele povo, mostrando que sem Jesus nada podemos fazer, que sem Jesus nós não conseguimos vencer o pecado. O Senhor Jesus Cristo, Ele expõe a realidade para aqueles judeus, e hoje também Ele expõe a realidade para a tua vida, meu irmão e minha irmã, que sem Jesus você não pode fazer nada, que sem Jesus não adianta você tentar alguma coisa, você tentar caminhar por sua força, você tentar caminhar por seu dinheiro, porque sem Jesus nada você pode fazer. Entenda, meu irmão e minha irmã, que a verdade é que todo aquele que comete o pecado, ele é servo do pecado. Todo aquele que pratica o erro, todo aquele que pratica o pecado, é servo do pecado, meu irmão e minha irmã. O que é ser servo do pecado? Antigamente, no Brasil, havia escravidão. Em alguns lugares aí, se você procurar, você acha ainda. Antigamente, o escravo não tinha o direito de se defender, não tinha o direito de falar, não tinha o direito de se justificar, e qualquer erro cometido era colocado no tronco, era chibatada na certa. O escravo, aquele servo, ele tinha que fazer o que o seu senhor mandava, e se ele não obedecesse, ele apanhava. E ele trabalhava com um prato de comida, ele trabalhava para a sua sobrevivência, ele trabalhava, mas não ganhava dinheiro, ele ganhava um prato de alimento, e qualquer erro cometido, muitas das vezes, era cozido um ovo, e ali então, aquele ovo estando quente, por causa da desobediência daquele servo, daquele escravo, era colocado aquele ovo quente na boca do escravo. Ele não tinha, o escravo, ele não tinha sequer nenhuma moral, não tinha nenhum direito. E a Bíblia deixa claro para nós, ele mostra, o Senhor Jesus Cristo mostra para nós o que é ser servo do pecado. A Bíblia diz que ser servo do pecado, meu irmão e irmã, é a pessoa não ter liberdade, é a pessoa não ter liberdade, não conseguir ter liberdade, não tem direito
não tem direito, meu irmão e minha irmã, a ser livre. É assim, todo aquele que comete o pecado, ele passa a ser servo do pecado, a Bíblia fala. O Senhor Jesus Cristo deixa claro para mim e para você, que se Ele te verdadeiramente libertar, verdadeiramente você será livre do pecado, você será livre de tudo aquilo que muitas das vezes te entristece, muitas vezes você quer deixar, mas não tem força. Por quê? Porque o seu Senhor, o inimigo, o diabo da nossa alma, o adversário da nossa alma, muitas das vezes nos acorrentou, muitas vezes te acorrentou. Muitas das vezes o adversário da tua alma, meu irmão e minha irmã, te acorrentou em algo que muitas vezes você quer sair e não consegue deixar. E a Bíblia diz que todo aquele que comete o pecado, ele passa a ser servo do pecado, ela passa a ser serva do pecado. Começa ali então a viver aprisionado, começa então a viver sobre uma vida que muitas das vezes não é vida, que muitas das vezes não tem alegria, que muitas das vezes leva, muitas das vezes ela à morte. Porque, meu irmão, minha irmã, é o seguinte: o servo, o escravo, ele quando desobedece o seu senhor, ali então aquele seu senhor, ele começa a maquinar, a criar um meio de poder tirar a vida daquele escravo, de poder tirar a vida daquele servo, que ele muitas das vezes já considera um inútil. Assim, meu irmão e minha irmã, é a vida do homem e da mulher que comete o pecado. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Entenda, você tem que compreender isso, que uma hora ou outra você vai morrer. E se você morrer no pecado, sendo servo do pecado, meu irmão, entenda a verdade, que você vai para a rejeição eterna, você vai para o sofrimento eterno. Não é alguns dias, não é alguns anos, não é algumas horas, eterno. É por isso que o Senhor Deus, por seu amor, com o amor que Ele tem com a tua alma, Ele nos revela o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele deixa claro que sem Ele nada podemos fazer. Você não vai conseguir vencer esse seu Senhor que te escravizou, muitas das vezes nas drogas, muitas vezes te escravizou na fornicação, na prostituição. Esse seu Senhor que muitas vezes te escravizou, e muitas vezes você acha que você está livre, você sai de casa muitas das vezes 10 da manhã e só volta lá para meia-noite, meia-noite e meia da madrugada, e você acha que você está livre. Como você é livre se você mal consegue dormir, mal consegue descansar? Aonde você é livre, meu irmão e minha irmã? Aonde você é livre, você sabendo que isso pode te levar à loucura, isso pode acabar estragando o teu fígado? Aonde você é livre, aonde você está vendo que o teu corpo está sendo destruído, a tua mente está sendo destruída? Aonde você é livre? Me mostra aí. Me mostra onde você é livre, ao ponto de que você muitas vezes tem tristeza no teu coração. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja bem, meu irmão, olha a realidade. A Bíblia diz que devemos examinar a nós mesmos. Enquanto você
procura apontar o erro do teu amigo, o erro da tua amiga. A Bíblia diz que você tem que examinar você mesmo. Veja a tua situação, veja as tuas condições, veja como você se encontra. Será que verdadeiramente você é livre? Veja, a Bíblia diz que todo aquele que comete o pecado, ele passa a ser servo do pecado. Você consegue se libertar desse vício? Você consegue vencer? Você consegue deixar? Você consegue se livrar dessas falsas amizades? Você consegue? Você tem tido força? Não, olha, eu não quero mais viver essa vida, eu não vou mais. Mas os teus amigos, usados pelo adversário da nossa alma, usados pelo diabo, eles vêm, não, para com isso, você vai deixar tudo isso, você está ganhando dinheiro, você está conseguindo conquistar as garotas que você queria. Você não tem força para deixar, porque as palavras do inimigo, as palavras do adversário é persuasiva, é conquistadora. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele te dá uma orientação nessa manhã. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você se manter nas palavras do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, se você se esforçar para caminhar seguindo o Senhor Jesus, Ele deixa claro o seguinte para você: olha aqui, que verdadeiramente você vai ser o discípulo dele, e então você vai conhecer a verdade. A verdade se manifestará a você. O que você acha que é verdade? Verdade é aqui, ó. Muitas vezes você acha que é assim. A verdade é você ter o teu dinheiro no bolso. A verdade para você é você ter. Dá um pedacinho da palavra mesmo? Pode dar um pedacinho da palavra? Pode. Para você, muitas vezes você acha que a verdade, meu irmão, é você ter as garotas mais bonitas, é você ter os garotinhos mais lindos. Para você, muitas vezes, essa é a verdade, essa é a realidade, mas não, essa não é a verdade. A verdade é o seguinte: é você permanecer na palavra do Senhor Jesus, você servir o Senhor Jesus. Então, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade vai se manifestar a você. Porque, deixa eu falar para você uma coisa, eu vejo muitas pessoas mortas, pessoas que viveram 45 anos, 60 anos, 80 anos, eles acharam que essa aqui é a realidade, mas eles foram para a sua eterna habitação. Entenda aqui, entenda a verdade, que nós um dia morreremos, e iremos nos deparar com a eternidade, A eternidade não é aqui, a eternidade não é nessa terra. Essa terra é a oportunidade que Deus está te dando de você se arrepender dos teus pecados, de você se arrepender dos teus erros, de você se arrepender dos teus adultérios, da tua fornicação, das tuas prostituições, de você se arrepender dos vícios, das drogas. É a oportunidade que Deus está te dando. Enquanto você está nessa matéria, nessa carne, Deus está te dando oportunidade de você se arrepender, de você conhecer a verdade. Aí Jesus Cristo fala: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas muitas das vezes há questionamentos da parte do homem, né? Todos têm questionamentos. E houve aqui um questionamento:
Responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Quem sabe você fala: ah, Deus está no meu coração, eu não preciso disso tudo aí não. Para com isso, o que você fala já é demais. O que você está falando aí é exagerado, não precisa de nada disso. Mas o Senhor Jesus Cristo respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Entenda a verdade, meu irmão. Muitas das vezes você está servindo o pecado e achando que está servindo a Deus. Aqui na frente. Ali na frente, ali, ó. Ali na frente. Você vai reto aí, mostra ali que lá tá Deus ou não? Esse lado aqui? Ali. Foi realmente eu venho. Vá mesmo, tá? Deus abençoe. Fica com Deus. Deus abençoe sua vida. Veja bem, em verdade vos digo, em meio a tantos questionamentos dos judeus, daqueles que achavam que estavam andando correto, daqueles que se achavam os santinhos, aqueles que achavam que, eu não mato, eu não roubo, eu não pratico nenhuma fornicação, nenhum adultério, mas eu não quero compromisso de ir à igreja, de ir de encontro a Jesus, não. Eu não roubo, não mato, não saio da minha casa, eu sou uma pessoa caseira, está tudo ok na minha vida. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Deus sabe, o Senhor Jesus Cristo sabe que você é criatura dele, e foi ele que fez você. Ele sabe disso, ele sabe, ele está ciente disso. Mas todo aquele que comete o pecado, ele é servo do pecado, entenda. Todo aquele que deixa a palavra de Deus, todo aquele que procura se entregar aos vícios, se entregar à prostituição, às drogas, ele não é servo de Deus. A Bíblia está falando aqui, mas é servo do pecado. Ele é servo de alguém que colocou no mundo essas coisas. Não foi Deus. Eu garanto para você que não foi Deus que colocou as drogas no mundo. Eu garanto para você que não foi. Depois eu dou pro senhor, tá bom? Restante. Pode sentar aqui. Eu quero advogado para você tudo aqui, meu irmão, que não sou apoiado para me amar. Posso fazer uma oração pro senhor? Você aceita uma oração? Vem cá, vou orar para você, vem cá. Orar para mim, eu quero falar, né? Orar. Não, vem cá orar. Você dá oração? Quer? Não, eu quero falar no Restante, eu quero filho do microfone. Tá bom, dá um abraço aqui, dá um abraço. Eu dou até 10. Dá a vitória aí. Não, depois, tá bom? Restante, pode sentar que eu tô falando aqui. É só você que quer falar, olha para ela. Então veja bem, meu irmão. Veja bem aqui. Que muitas das vezes você acha que você é servo de Deus, que você está fazendo o que agrada a Deus, mas você está servindo o pecado, você está praticando o pecado, você está destruindo o teu corpo, destruindo a tua vida. Aos poucos você está sendo consumido pelas coisas passageiras dessa vida, de alguém, de algum ser que botou na cabeça de alguém para construir isso, para construir a maconha, o crack, a cocaína, a LSD, para colocar bebidas alcoólicas, quer seja qualquer uma. Porque qual é o intuito do inimigo? É o seguinte: o intuito do adversário é levar
a maior parte da humanidade, toda a humanidade, para o lago de fogo com ele, para o inferno com ele. Essa é a intenção do adversário da nossa alma. A Bíblia diz que ele foi julgado e condenado. Para ele não tem mais jeito. E ele quer, por meio de saber disso, levar muitos com ele. Levar muitos. Ele usa pessoas que se diz amigos, porque a Bíblia diz que Judas também entrou no corpo. Judas, quer dizer, o inimigo entrou no corpo de Judas para atrair Jesus. Veja bem, o inimigo, ele entrou no corpo de Judas. O Senhor Jesus Cristo tinha falado antemão aos seus discípulos que havia um traidor no meio dos 12. Havia um traidor no meio dos 12. E a Bíblia diz que o inimigo entrou no corpo de Judas. Para quê? Para atrair Jesus. E você acha, meu irmão, minha irmã, que no tempo que estamos vivendo aí, o inimigo não vai usar pessoas que dizem ser teu amigo, que dizem ser tua amiga, para te trair, não? Você pode até dizer, ó, meu amigo, é o seguinte, você pode vir a mim aqui e dizer, ó, nós não queremos ouvir essa palavra aí não, você está nos atrapalhando aqui. Mas, meu irmão, eu quero falar para você o seguinte, meu irmão e minha irmã, que essas palavras, se você praticar ela, ouvir e praticar, ela pode te livrar da morte, pode te livrar da rejeição eterna. Ela tem o poder. Muitas das vezes Deus está falando com você. Muitas das vezes Deus está falando com você nessa manhã. Pegue essas palavras que Deus está te falando, meu irmão, guarda no teu coração, pratica ela, vai para Jesus, o caminho da tua salvação. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo tem o poder de te libertar, só Jesus Cristo tem o poder de transformar a tua vida. É a verdade, é a realidade que poucos querem atender. A Bíblia diz que a sabedoria, ela clama, ela está clamando, mas os nécios não querem dar ouvido. Meu irmão, a Bíblia diz que bem-aventurado é o que crê, bem-aventurado é todo aquele que ouve, e bem-aventurado é todo aquele que segue o caminho do Senhor. A Bíblia diz em Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E ele deixa claro, mas o caminho do ímpio não é assim, pelo que o caminho do ímpio perecerá. A Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, meu irmão. Entenda a verdade. Jesus Cristo fala assim, ó: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Entenda, se você ouve a palavra de Deus, pratica ela, se esforça. Eu sei, não é fácil para nós praticar a palavra de Deus, mas não é impossível. Mas se nós praticar a palavra de Deus, se nós praticarmos a palavra do Senhor, Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que maravilha! Muitas vezes você está em uma depressão terrível aí, você não conta para ninguém. A depressão está te comendo por dentro, e o inimigo já jogou na tua mente, ó, pega aí, ó, dá um jeito aí, tira a vida, tira a tua vida, que vai resolver esse problema. Muitas das vezes o inimigo já botou na tua cabeça com depressão,
Vai, tira a tua vida, não tem mais jeito, não tem solução. Mentira do inimigo, para tentar levar a tua alma para o inferno. Porque a solução é o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Você tem que fazer aquilo que ele fala. Se você permanecer, não é desistir, é permanecer na palavra dele, será discípulo dele. Então conhecerá a verdade vai se revelar a você. O Senhor Jesus Cristo vai se revelar a você. Aí então você vai conhecer a verdade, e a verdade te libertará. Meu irmão, eu também usava o loló, eu antes usava o mesclado, eu antes bebia, fumava. O Senhor Jesus Cristo, por meio das misericórdias dele, das orações da minha mãe, nos libertou, meu irmão e minha irmã. O Senhor Jesus Cristo nos libertou dessa vidona. O Senhor Jesus Cristo nos libertou, e Ele quer também te libertar. E não é vergonhoso para mim dizer o quanto Jesus Cristo tem lutado por mim, tem transformado a minha vida e quer transformar a tua vida também. Ele quer te trazer a verdade, Ele quer mostrar para você a verdade, Ele quer se revelar a você. Que Deus abençoe a tua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E a verdade é Jesus, meu irmão. Só Jesus Cristo salva. Um momento de oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, quero aqui apresentar essas vidas que estão ouvindo essa oração, a cada um deles. Livra de todo o laço do inimigo, livra de todos os planos do inimigo. Dá o grande livramento por tua misericórdia, Senhor, por eles terem aceitado essa mensagem, por eles humildemente ouvirem essa mensagem. Meu Deus, eu te imploro agora, vai na casa deles, vai na família deles, vai, Senhor Deus, de encontro agora a vida de cada um, vai derramando bênçãos, vitória e livramento e libertação. Cobre com teu sangue, faz tua obra, livra de todo laço de morte, liberta, salva no nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Quem quiser aceitar a Jesus, estamos aqui para estar te apresentando diante do Senhor. Deus abençoe a todos.